Noite. Boa noite a todos, a todas. Eu agradeço mais uma vez a honra que é estar aqui, até que não foi há tanto tempo atrás, né? Mas aqui está hoje novamente comungando com todos nós os nossos pensamentos, os esclarecimentos dos ensinamentos do Mestre Jesus. Especialmente hoje, nessa chuvosa sexta-feira 13, que não significa nada. Mas eu só quis dar esse clima aí de Halloween. E estudando o tema, o Luiz disse, né, nós estávamos vindo de uma aula do ESG na semana passada. O ESG, para quem não sabe, é o nosso curso, né, do estudo sistemático da doutrina espírita, que acontece às terças-feiras. Nós estávamos falando sobre a lei do progresso, e eu estava estudando e conversando sobre essa de que é uma das leis morais apontadas pela doutrina espírita, que regem a relação dos seres humanos consigo mesmo, para com Deus e para com os nossos semelhantes. E num certo momento da discussão, especialmente quando nos questionamos se a humanidade, no atual estágio, com as suas crenças e instituições atuais, poderia alcançar o bem-estar moral, eu senti que algo não fechava o raciocínio. Especialmente porque eu senti que faltou dizer como. Faltou um pouco naquela nossa discussão, ou na aula em questão, refletir sobre o caminho após. Nós falamos sobre a lei do progresso, mas e como? E o que influenciaria na nossa vida, né? E eu fiquei com isso na cabeça. Fiquei com essa dúvida. E fui dormir pensando nisso. E logo no dia seguinte, na quarta-feira, eu faço o Evangelho no Lar, que na verdade agora é o Evangelho no Zoom, com meus pais, a minha família e meus irmãos, que estão... meus pais estão em Mococa, lá no interior de São Paulo, minha irmã em Ribeirão Preto e eu aqui em São Paulo. Então, coisas que só a pandemia e a tecnologia acabaram fazendo. E o tema selecionado aleatoriamente pelo meu pai foi o capítulo Buscai e Achareis, do Evangelho segundo o Espiritismo. Até então, nada tinha me apontado. E eu consegui tampar a minha própria câmera. E logo na primeira frase desse capítulo, Buscai e Achareis, vem escrito assim: do ponto de vista terreno, a máxima buscai e achareis é análoga a esta outra: ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso. Porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da inteligência. E foi aí que eu entendi o recado do plano espiritual, para aprofundar mais esse tema e trazer isso para o nosso debate aqui. E recado do plano espiritual, uma coisa que eu aprendi é que a gente tem que cumprir, ainda mais quando assim, não foi nem sutil, foi claro. E dizer, então eu achei, pensando no tema que seria essa palestra, essa nossa conversa, eu falei, por que não a gente prolongar isso? E estudar esse capítulo aqui e debater sobre esse capítulo do Evangelho tão bonito. Já foi dito aqui em diversas outras palestras, em diversos outros debates, que nós, seres humanos, filhos amados do Criador, temos o anseio e a necessidade inata, instintiva nossa, de buscar a divindade. Razão pela qual há desde os primórdios e em todas as civilizações conhecidas o culto ao divino. Desde as primeiras tribos, as primeiras civilizações, já existe esse culto a um Deus, ou a só um divino. No começo eram as divindades da natureza, as coisas não explicáveis, e foi evoluindo. Mas esse culto à divindade sempre existiu. É comum em todas as civilizações. É como se nós sentíssemos a inquietude e a necessidade de preencher esse espaço que falta. Na mesma proporção, há em todos nós
um profundo desejo de progredir, de seguir sempre adiante. Até porque a falta de futuro é uma das piores angústias. Nós lidamos com o passado. Não é fácil. Não é fácil lidar com o que nós já vivemos. Mas a gente consegue, a passos pequenos, a gente vai conseguindo. Às vezes, prefere esquecer um pouco o passado, mas até que meios para lidar com o passado a gente tem. Mas o que seria de nós se a gente não tivesse visibilidade do futuro? Ou a esperança de que existe um caminho adiante? Porque muitas vezes é isso que nos faz caminhar. É isso que nos faz continuar. E se antes, nas civilizações, nós aplicássemos a inteligência apenas na busca de alimentos ou de meios de sobreviver, Deus nos concedeu o desejo incessante do melhor, como está no Evangelho. Ainda que deliberadamente nós não desejamos. Ou até mesmo repudiamos seguir adiante. Não, eu quero ficar aqui. Eu me recuso. Mas aquele que não evolui, a vida se encarrega de evoluir. Pode ter certeza. Para quem não quer seguir adiante, a vida vai arrumar meios de te empurrar adiante. Como? Pela aprovação, por situações inusitadas, por imprevistos, assim digamos, que nós vamos ter que lidar com isso de uma forma ou de outra. O progresso vem, queira ou não. E é pela lei do trabalho incessante que o ser humano progride, evolui. Pois se Deus tivesse isentado o ser humano de trabalho, falando, não, você vai ficar apreciando, afinal eu tive tanto trabalho para construir esse planeta Terra, tão belo, tão lindo, que assim, os seres humanos não evoluem muito, porque vão estragar meu planeta aqui, que eu fiz com tanto carinho. Fiquem aí, ó, não dão trabalho, fiquem só apreciando a vista. Apreciem o pôr do sol, apreciem. São obras da natureza que nós temos que parar para apreciar. Mas não é só isso. Porque se Deus tivesse isentado o ser humano de trabalho, o nosso espírito com certeza teria permanecido na infância no estado de instinto animal. Por quê? Porque não teria necessidade de nós evoluirmos. Nós não teríamos a necessidade de ter um pensamento tão complexo comparado com os seres primitivos, os homens ancestrais, para viver só de contemplação, só sem trabalho. E aqui um interessante à parte para observar que a lei do progresso, conjuntamente com a lei do trabalho e outras leis, assim como a complexidade do espiritismo, mas especialmente a lei do progresso e a lei do trabalho, ela explica a reencarnação. Pois bem, se as almas sumissem todos os dias, vamos supor que não existisse reencarnação. Então as almas sumissem todos os dias, então a cada morte do corpo físico, e não retornassem, e outras almas surgissem cruas, ou como a pergunta 115 do Livro dos Espíritos, que Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, significaria dizer que a humanidade teria que aprender tudo novamente a cada geração. A cada geração que surgisse, teríamos que correr e aprender tudo novamente. E aí haveria um salto injustificado do homem das cavernas para o nosso pensamento atual. Ou, em outras palavras, no sentido oposto, não haveria razão para que o ser humano atual se achasse mais adiantado que as civilizações primitivas. Porque Deus seria o quê? Privilegiado as situações atuais e já teria feito nascer um ser que não é simples e ignorante, então? Não, porque a regra é essa, todos nascemos simples e ignorantes, todos. Então a única resposta para esse problema, essa rua sem saída, é a reencarnação. É só uma parte para dizer que como a doutrina ela é lógica, ela se completa em vários itens e se explica em muitos pontos.
E é por isso que Deus fez do trabalho uma necessidade. E Jesus disse: procura e acharás. Trabalha e produzirás. Procura e acharás. Trabalha e produzirás. Dessa maneira, serás filho das tuas obras. Terá delas o mérito e será recompensado, de acordo com o que hajas feito. Isso está no Evangelho. Muito bonito isso. Eu vou até repetir essa última frase. Dessa maneira, será filho das tuas obras e terá delas o mérito e será recompensado de acordo com o que hajas feito. E eu fui mais adiante neste capítulo do Livro dos Espíritos, estudando. Perdão, do Evangelho segundo o Espiritismo. E a próxima passagem que é estudada é uma passagem de Mateus que aponta: observai os pássaros do céu. Não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Poxa, aí complicou um pouco, porque primeiro era para trabalhar incessantemente. Trabalha e produzirás. E agora é para não me preocupar, por saber aonde achareis o que comer para sustento de vossa vida. Então, é para trabalhar ou não é? É a lei do trabalho que explica o progresso ou não é? E mais adiante, nesse mesmo capítulo do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, na próxima passagem escolhida para compor este capítulo, há uma passagem em que Jesus, orientando os seus apóstolos para seguirem caminho e anunciando a boa nova, propagando a palavra do cristianismo para os outros cantos, a não ser ali a Galileia, ele orientou os seus apóstolos a seguir viagem sem nada a levarem, sem ouro, prata ou qualquer outra moeda nos bolsos. Espera aí. Então Jesus primeiro disse que era para trabalhar, para receber o mérito das suas obras. Depois, para ser como os pássaros, que nada produzem, nada semeiam, e agora para seguir trabalhando sem nada receber. Mas Jesus, então o que eu estou fazendo agora aqui? Eu estou na minha vida pensando aqui, eu trabalho para receber dinheiro, para me sustentar, ou é para eu viver da caridade sem nada receber, ou ainda sem ter posses, eu vou viver uma vida uma vida desapegada completamente, né, é um desprendimento muito grande, eu não sei se eu estou preparado, Jesus. E longe de mim achar que as palavras do Mestre Jesus, com certeza, apesar de não ser onisciente, ou seja, de não saber tudo, é com certeza o espírito mais inteligente que já habitou o nosso planeta Terra, ou que ainda habita o nosso planeta Terra, porque sendo o mais evoluído, a evolução acompanha o progresso moral, a evolução da inteligência acompanha o progresso espiritual. Longe de mim achar que as palavras de Jesus estariam equivocadas, confusas ou, pior, contraditórias. Por quê? Uma coisa que eu sempre acreditei no Espiritismo é que eu não achei ainda uma contradição. Estudando desde há de muito tempo, eu não achei uma contradição no Espiritismo, e é isso que me encanta, porque a cada dúvida, a cada rua sem saída que eu acho que eu estou entrando, ela se completa, ela se liga com outra e você enxerga a complexidade e tudo que está por trás. Mas o meu erro aqui estava tentar compreender essas passagens como um ser mortal. Com esse cérebro aqui, que tem um prazo de validade. Que eu ainda espero que seja um pouco mais longo, mas que ele tem um prazo de validade. Esse era o meu equívoco de tentar compreender isso nesta existência, sem pensar de que eu sou um ser imortal.
de que eu sou uma alma imortal, que passou por várias reencarnações e que eu ainda vou passar por mais reencarnações. E que essa é uma delas e puramente momentânea. E Jesus sabiamente buscou escolher palavras e mensagens que fossem compreendidas para os apóstolos e a população de 2000 anos atrás, mas que também ficasse perene e que até hoje fosse compreendida. 2000 anos depois, as palavras de Jesus são completamente atuais. Basta pegar qualquer parábola para pensar, puxa, mas parece que Jesus está olhando o mundo de hoje, a sociedade de hoje, para escrever isso. E ainda ele vai ser atual para milhares e milhares de anos depois que virão. Então, assim, quando Jesus disse para sermos como os pássaros no céu, ou como apóstolos que saem para pregar sem provisões, roupa, dinheiro para comida, esperando que algum benfeitor os recebesse de bom grado na jornada, tratou Jesus de fazer uma alegoria poética e linda sobre a providência divina, que nunca deixa ao abandono os que nela confiam. Que nem sempre acode com auxílio material. Novamente, pensando aqui só nessa encarnação ou na vida material dessa encarnação. A providência divina nem sempre nos acode com auxílio material, mas ela inspira ideias para encontrar os meios para sair da dificuldade. Às vezes nós que não estamos tão atentos às sugestões que a providência nos ensina. Segundo o livro dos médiuns, os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho. Vêm unicamente mostrar-lhe a meta que lhe cumpre atingir e o caminho que a ela conduz, dizendo: anda e chegarás. Toparás com pedras. Olha e afasta-as tu mesmo. Nós te daremos a força necessária se a quiseres empregar. É muito... Para mim soa muito profundo isso, porque me mostra uma chance, uma esperança de que a qualquer dificuldade eu posso buscar uma ajuda. Pode não ser da forma que eu deseje, pode não ser do meio mais fácil, eu posso não compreender neste momento a ajuda que está chegando, mas eu preciso confiar na providência divina. E depois de ler tudo isso, me parece que faz muito sentido uma música que eu aprendi na evangelização lá atrás, lá quando eu era criança, lá, 5 anos atrás. Eu não vou cantar aqui, tá, gente? Eu só vou declamar a poesia. Que fala assim: a prece é uma luzinha que acendemos em nossa caminhada. Em prece, eu vou seguindo o meu caminho, sem temer os perigos da estrada. Os problemas, tão difíceis, não se acabam, mas a prece me aquece o coração. Vou seguindo, paciente na esperança, hei de encontrar uma boa solução. E como Emmanuel disse, que os nossos tesouros sejam talentos a fim de ajudar aos outros. Acumulados no céu, aonde, segundo Jesus, nem a ferrugem nem os vermes os comem. E onde, nas palavras de Cristo, estará o vosso tesouro, e aí também estará o vosso coração. Eu agradeço a todos pela oportunidade. Uma boa noite e fiquem todos com Deus. Muito obrigado.